Já estamos de volta, uma linda semana pra você. Está ligando a TV agora? Seja bem-vindo! Chegou numa hora ótima que o Gabi vai começar a contar os bafões do final de semana. Amiga, quanto custa uma fofoca? Nossa, eu lá sei. Não sabe? Não. Bom, a Luciana Gimenez está cobrando 20 mil reais por fofoca da vida dela. Mas ela não quer, assim, que as pessoas paguem pra ela contar. Na verdade, é uma treta muito cabulosa, gente. Porque o ex-cabeleireiro que trabalhou com ela por anos... Ah, eles estão brigando, né? Aham, virou briga judicial agora, Ixi, gente. já imaginou? Que é o Sérgio de Vicentim, que trabalhou com ela, gente, deixa eu ver quanto tempo. Foram 20 anos trabalhando com a Luciana Gimenez. 2 décadas, gente, não é pra ser uma amizade legal? O que aconteceu? Como é que começou essa briga? Só que aí, a Luciana demitiu algumas pessoas durante esse período de pandemia. O cabeleireiro foi uma delas, né? Porque a Luciana, que estava ganhando menos e tal, demitiu o cabeleireiro. Só que aí, gente, ele ficou meio pistola e começou a soltar algumas coisinhas assim por debaixo do pano e tudo mais. Ele até chegou a dar uma entrevista pro Léo Dias, foi no começo da pandemia, falando que se ele contasse todas as coisas que ele já viu, ouviu e presenciou na casa, naquele triplex badalado que ela morou com o Marcelo de Carvalho, menino, ele falou assim, os dois iam ter que sair do país. Você tá brincando pesado nesse nível? Ele falou que sabe de uns babados desse jeito. Aí o que a Luciana Gimenez fez? Aí, ó, quando eles eram melhores amigos inseparáveis, best friends forever, em Paris. Ele é cabeleireiro e maquiador. Exato. Aí na Disney... BFF, olha lá, ó. Viajava sempre junto. Aí no palco do Super Pop. Sempre deixando ela maravilhosa. Sempre deixando. Aí, gente, ele ameaçou contar todas as coisas que ele disse que ouviu, viu e presenciou, né? Ali no apartamento, no triplex, que está encalhado nas imobiliárias. Aí a Luciana pegou, abriu um processo contra ele. Ou melhor, por que ele decidiu abrir a boca? Porque além de ter sido demitido, ele disse que ganhou de indenização apenas 30 mil reais. Aí você aí de casa fala, nossa, mas 30 mil é muito dinheiro. Só que, gente, quando você é demitido de uma empresa, né, quando você tem um emprego fixo, poxa, os cálculos eles têm que ser proporcionais de acordo com o tempo que você trabalhou. Para 2 décadas é para ser grande a indenização. 30 mil reais, gente, por mais, vamos supor que, sei lá, se você trabalhasse ganhando um salário mínimo, você ia ter mais de 30 mil reais de FGTS para receber durante 20 anos, sabe? Então, assim, foi um valor muito abaixo. Ela não recolheu, então, a FGTS? Não, porque era trabalho pelo visto informal, né, Rê? Ele ia lá, fazia... Serviço, né? E ela dava a remuneração que ele pedia ali mensal. Não tinha esse acordo. Ele está tentando reconhecer isso na justiça para ter uma indenização maior. Só ele era exclusivo dela. Enquanto trabalhou com ela, era só com ela. Exato. E aí a Luciana Gimenez fez o quê? Ah, esse carinha quer falar podres da minha vida? Então vamos fazer o seguinte. Foi lá, abriu um processo contra ele, pediu urgência na justiça para a justiça favorecer o pedido dela. E também que esse processo corra sob segredo de justiça, falando assim, para cada fofoca que ele contar, ele vai ter que pagar 20 mil reais para mim. E como é que prova que veio dele, né? Porque assim, tem o sigilo da fonte, do jornalista. Mas dependendo do assunto, amiga... Pode ter vindo dele? Sabe aquelas conversas que eu tenho com você que eu falo assim, ai, amiga, olha só, encravou a unha do meu pé e tal. E é só pra você que eu tô te contando? É isso. Ela sabe quais são as histórias que só ele sabe. Só ele pode contar. E só as histórias que ele presenciou. Vamos supor, briga de casal, que é uma coisa normal. Imagina ela lá na casa dela, com o Marcelo. Aí tem aquela briga de casal enquanto ele tava lá arrumando o cabelo dela. Nesse tempo todo, a quantidade de coisa que ele não viu. Em 20 anos. 20 anos, Regiane, tem muita história. Quanto tempo ela ficou com o Marcelo de Carvalho, hein? Uns 15, 14. Com toda certeza, a amizade deles e a relação de trabalho vem antes dela ter casado. Vem de antes. Acho que eles ficaram juntos uns 14 anos. Contando o tempo de casado, que foram 12 e mais uns 2 de namoro, se eu não me engano, tá, gente? Depois eu vou rever as datas certinhas, mas de casados mesmo foram 12. E aí ele sabe história pra caramba, sabe história pra dedéu. E aí a Luciana Gimenez quer impedir que o Sérgio abra a boca. Vixe, 20 mil reais então? Custa uma fofoca. Se você souber de alguma coisa, cala-te. Amiga, mas tem alguns fofoqueiros que são tão ricos que podem comprar a fofoca do Sérgio. Que aí, se ele for processado, fala assim, não, eu pago esses 20 mil, tá aqui, Só ó. o que ele tem de view pela notícia. Eu não sou esse tipo de gente, viu, fácil. Sérgio? Primeiro porque eu não pago por notícia, segundo porque eu não tenho esse dinheiro. Mas enfim, seguindo o baile aqui, vamos falar da treta que eu falei, do ringue com álcool em gel, amiga?
De um lado, Xuxa Meneghel. De outro, Adriane Galisteu. Uma briga, gente, que vem aí desde os anos 90 e que agora ela ganhou mais um capítulo. Porque nesse fim de semana, a Xuxa foi entrevistada pelo Serginho Groisman lá no Altas Horas. Foi um programa especial só com a Xuxa. E foram falados muitos segredos, muitas coisas que Xuxa acabou compartilhando ali no livro de memórias que ela lançou faz pouco tempo, né? E aí o Serginho pediu para ela desdobrar algumas dessas histórias e uma delas eu achei muito interessante. Que falava sobre a Xuxa e o Ayrton Senna, que a Xuxa deu a entender que eles estavam conversando para reatar o relacionamento. Só que nessa época, quando o Ayrton morreu, ele estava com a Adriane Galisteu. Então, a história que a Xuxa contou foi uma história meio doida, gente. Essa daqui eu não sabia, tá? Ela falou o seguinte, que o Ayrton, antes de morrer, ela quase foi até o local da morte dele para avisar que ela tinha tido um sonho ruim. Olha o que ela falou, ó. Eu queria ir atrás dele porque queria conversar. Eu queria falar do meu sentimento, porque mesmo separados há um tempão, eu ainda gostava dele, ainda tinha vontade de ficar com ele. Me lembro que no sábado eu ia terminar umas músicas, domingo ele ia correr, e eu falei que na segunda-feira ia atrás dele. Depois vieram me contar que ele também ficou falando de mim e que ia conversar comigo, declarou ela, né? E aí, assim, ela teve um mau pressentimento, ela queria ir ao encontro dele, pediu dias de folga lá para Marlene Matos na época, uma semana de folga, porque ela queria saber onde ele está, para poder conversar com ele, falar desse mau pressentimento e falar também das coisas que estavam mal resolvidas dentro dela. Ela falou que eles sempre se conversavam, mesmo estando separados, então, e que ela sabia por intermediários que ele ainda gostava dela e tudo mais. Só que aí, gente, vem todo esse tipo de declaração. Óbvio que a gente fica pensando, caramba, será que a Xuxa e o Ayrton estariam juntos? Só que muita gente lembrou um detalhe importante nessa história. Enquanto a Xuxa relatou esse momento da vida do Ayrton Senna, falando que, se colocando no papel da viúva, as pessoas lembraram que a Adriane Galisteu foi a viúva dele nesse período, porque era ela que namorava o Ayrton Senna. E aí, meu anjo, na internet você sabe que para virar piada basta dois estalinhos, né? E aí começaram a chamar a Xuxa de Vitão. De talarica. Tentando... a história do Whindersson. Exato. Ixi, olha o paralelo que a galera faz. Exato. E aí, gente, agora ela tá tendo que lidar com esses ataques aí na internet, porque ela em nenhum momento citou a Adriane Galisteu, mas a todo momento se colocou no papel de viúva, sendo que esse posto pertence a Galisteu. Ela já tinha falado antes sobre essa história dessa premonição que ela teve, desse sentimento? Eu acho que foi um segredo que ela deixou pra contar no livro que foi lançado recentemente. Tá bom. Daqui a pouco você conta mais? Pode deixar. Tá bom, daqui a pouco a gente conversa mais, que os bafos não param por aí. Tá cascando o bico de quê? Eu tô rindo muito, gente. O que foi? Bruna Marquezine foi contratada pela Netflix, tá, gente? É o anúncio oficial. Saiu o vídeo, depois eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês, porque tá muito engraçado. O que houve? Ela simplesmente, no vídeo, ela tem um sonho. Ela, ansiosa, vai dormir e fala, ai, tem que acordar às 7 horas da manhã, não falei com o Bruno Galhaço se lá eles pagam vale-refeição e tudo mais, e ela dorme e começa a sonhar, e ela entra nas séries badaladas aí da Netflix. Aí numa delas, ela é colocada numa série de terror, ela fala, ai não, meu Deus do céu, me tira daqui, eu sou crente, tá repreendida em nome de Jesus, porque ela é evangélica, né? E é uma série que trata de espíritos, é muito engraçado. Depois eu vou ver direitinho pra mostrar pra vocês, pra gente. Ver se pode, né? Vamos falar temos de aí agora? a confirmação de Bruna Marquezine contratadíssima pela Netflix. Globo, um beijo pro passado de Marquezine. Vamos falar do Rodrigo Faro esculachando MC Mirella nesse domingo? Ele esculachou? Merecidamente, né? Porque ela foi a pessoa que tentou causar todas aquelas trapaças para ganhar sinais de fora da casa. E aí o Rodrigo Faro colocou ela contra a parede, falando assim, meu anjo, isso não faz parte de um jogo sujo? E ela, obviamente, ficou sem graça e ele deixou claro a insatisfação, gente, dela tentar, né, receber informações externas, né? E aí ele pegou e falou o seguinte, você claramente assume que pediu sinais para receber como estava aqui fora? São 50 câmeras lá dentro, como é que você vai combinar e a gente não vai ver? E aí, ela ficou assim, eu não sou... Ela não aceitou quando ela foi chamada de discípula da Luísa, porque a Luísa foi a grande vilã e tudo mais. E ela ainda deu uma sabonetada ali na situação, quando ela foi falar dessa história de receber carro de som. Ela falou assim, na verdade, foi a Stephanie que pediu pro Lucas mandar carro de som. Eu só fui lá reforçar.
a ideia, para ele lembrar do que havia sido pedido. Ou seja, pediu, né, Mirella? Não adianta empurrar a responsabilidade para o outro. Mas o Rodrigo Faro deu uma prensa nela, a Fabiola Gadelha também deu uma prensa nela para chamar, sim, de jogo sujo. E eu tenho cá para mim que certeza que a Record deu uma favorecida numa edição aí péssima contra a Mirella na reta final, valorizando só as bobagens que ela fez dentro do programa, justamente para ela sair fora logo da competição. Porque o que ela estava fazendo, o que ela estava pedindo, era motivo, gente, inclusive de expulsão. Eu acho que isso seria um tipo de penalização muito melhor do que ficar desfavorecendo na edição, fazendo um jogo aí meio de manipulação com o público. Total. Eu acho que a regra é regra, tem que ser seguida. Se não pode pedir, se não pode mandar recado, se não pode fazer nada disso, já coloca uma punição clara para ficar de exemplo para as outras pessoas. É um baita e não baixo essa coisa astral, velada, subentendida. Não concordo com esse tipo de direcionamento. Só para Record, vocês nesse lembrarem, ela pediu sinais para a Luísa para saber como é que estava a popularidade dela, né? A Luísa Ambiel quando foi eliminada, e também pediu um novo carro de som pro Lucas Selfie quando ele foi eliminado. Só que aí nem teve tempo, né? Porque a Mirella foi eliminada logo depois do Lucas Selfie, pela graça do bom Deus. Não temos mais MC 18% nesse reality show. MC 18 é ótimo, tá bom. Daqui a pouco você conta mais, Pode querido. Agora vem pra cá, que dá tempo de contar umazinha pra gente terminar? Dá tempo sim, Rê. Inclusive, deixa eu pegar aqui certinho, porque um dos assuntos desse fim de semana que bombaram, né, gente, ainda tá repercutindo bastante, foram as entrevistas da família de Gugu e também da Rose Miriam, né, por conta da vinda de toda a família aqui pro Brasil para fazerem a campanha da doação de órgãos, que a Gazeta tá exibindo esse vídeo, né, incentivando a doação. Só que uma das entrevistas que mais repercutiram, na verdade, foi a que a Rose Miriam deu para o Fantástico. Verdade. Porque, curiosamente, muitos canais, muitas emissoras não estão dando espaço para ela falar, e a Rose Miriam, sim, falou. Entre as declarações polêmicas, uma delas foi que ela falou o seguinte: se o Gugu teve algum caso fora do casamento, né, algum relacionamento fora do casamento, é uma coisa que a gente não tem que debater, era uma questão pessoal dele, que a gente não tem que ficar debatendo. Ou seja, a Rose falou, em outras linhas, se aquela história do Thiago Salvático com o Gugu foi real ou não, não é algo que as pessoas têm que debater, porque o que cabe a ela nesse momento, né, é mostrar sim para a justiça que ela viveu um relacionamento longo, estável e duradouro com o Gugu. E que de onde nasceram essas 3 crianças maravilhosas e com quem, né, o Gugu se reportava, falava aos 4 cantos de que era sim a parceira dele, a companheira dele, né, a mãe dos filhos dele, com quem ele tinha um relacionamento. Não à toa a gente viu várias capas de revistas dos dois. E ela falou que sim, toda essa treta judicial abalou muito a relação dela com os filhos no começo. Ai, que pena. Ela entrou em depressão. Só que hoje a situação já melhorou muito. Ela falou, sim, ela falou que eles vivem na mesma casa, que eles têm um relacionamento de família mesmo, de mãe, de filhos, e que quem está brigando são os advogados. Tá. Eles já não estão mais naquela treta de divisão de grana e tudo mais. Só que a Rose, ela tá pedindo esse amparo na justiça, porque afinal de contas ela falou, gente, eu vivi ao lado desse homem durante anos, né? Eu quero reconhecimento. E assim, eu fico com o coração na mão, porque a quantidade de dinheiro e de negócios que o Gugu deixou é muito grande. Dá pra todo mundo ser muito feliz ali, dá né? Uma fatia gorda pra cada um. Exato. E ela ficou triste simplesmente pelo fato de o Gugu ter entrado ou melhor, dos sobrinhos do Gugu terem entrado nessa divisão de bens e ela não. Então, aí é uma coisa pra se pensar, né? Poxa, a mãe dos filhos não ter direito a nada do que foi deixado, e os sobrinhos dele, enfim, é uma coisa que a justiça está decidindo ainda, mas a relação entre eles está bem melhor hoje em dia. Falaremos bastante sobre essa novelinha no futuro próximo, com toda sim, certeza. É uma novela Rê. difícil e desgastante, com toda Total. certeza, para os envolvidos.